Oi pessoal, mais uma vez aqui. Nós vamos então hoje discutirmos a questão do número 50. E que essa questão do número 50 ela é muito legal para a gente estudar um pouco o período colonial, inclusive do Rio Branco, né? Do atual estado de Roraima. Essa questão ela nos faz pensar algumas coisas aqui sobre o estado de Roraima e a relação da Igreja Católica com o poder central português durante esse período. A questão 50 é bem pequena, mas ela traz uma riqueza de detalhes em que o avaliador conhece bastante a questão do período colonial e ele apontou algumas questões bem sucintas que o candidato tem que ficar muito atento. Não é uma questão fácil, eu diria que é uma questão de médio alcance da sua facilidade, não é uma questão tão simples de se entender. O candidato realmente precisa de um apanhado histórico muito grande do período colonial. E a questão diz o seguinte: entre 1750 e 1777, 1777, gente, marca aqui no Rio Branco a construção do Forte São Joaquim. Então, é um momento bastante importante, inclusive, da colônia para essa região aqui do norte do Brasil, da ocupação dessa região e da preocupação portuguesa com essa região. Entre 1750 e 1777, a administração portuguesa viveu o chamado período pombalino, sobre o qual podemos afirmar que período pombalino é o período em que Marquês de Pombal ficou no poder e reconstruiu, inclusive, Portugal, principalmente depois do terremoto que ocorreu em Lisboa. E o Marquês de Pombal ele foi um dos reconstrutores desse processo. Então, o Marquês de Pombal ele não só redescobre a colônia, mas ele redescobre o que a gente hoje conhece como Amazônia, não é? É ele, o chamado Grão-Pará. Ele dividiu a colônia em dois processos, o Grão-Pará, não é? E o restante da colônia, para uma melhor forma de administração. Então, o Marquês de Pombal era um homem muito visionário. Ele entendeu a grande riqueza da Amazônia, a grande riqueza que tinha a Amazônia, que tem a Amazônia, e ele resolve, inclusive, colocar o irmão dele, não é? Como administrador desse grande território, não é? Então, a pergunta é a seguinte: entre 1750 e 1777, a administração portuguesa viveu o chamado período pombalino, sobre o qual podemos afirmar corretamente que decretou aumento de impostos. O Marquês de Pombal foi o responsável direto pelo surgimento de revoltas na colônia portuguesa, como a Batalha dos Guararapes e a Revolta dos Alfaiates. Não, isso está completamente descartada. Primeiro porque ele não decreta aumentos de impostos e ele não foi um déspota desse período que atentou a isso, né? E principalmente porque essas revoltas elas são datadas. Então não dá para falar que foi aí que ocorreram as revoltas de Guararapes e a revolta dos Alfaiates. Segunda, como iluminista, está correta, até aí está correto, o Marquês de Pombal pulverizou o absolutismo. Não, se ele era um iluminista, o iluminismo faz exatamente isso, a crítica ao absolutismo, né? Os filósofos iluministas foram os primeiros a fazerem a crítica ao projeto do absolutismo dos reis. Então ele não pulverizou o absolutismo, né? Pelo contrário disso, ele era um déspota, era um pensador iluminista, da qual vai trazer, não é, um processo muito maior de descentralização. Então veja como essa questão está completamente equivocada. Como iluminista, o Marquês de Pombal pulverizou o absolutismo? Não, se ele fosse iluminista, ele não iria pulverizar o absolutismo, ele iria difundir o iluminismo e não o absolutismo. Português com medidas descentralizadoras, motivo pelo qual foi posteriormente destituído do cargo pouco depois de assumir. Não, primeiro que ele fica anos no poder. Então é um outro erro que tem aí, que ele não fica pouquíssimo tempo no poder, ele fica anos no poder, ao ponto de colocar o seu irmão como administrador
dessa região, da região norte do Brasil, do período colonial. Vamos para a letra C. O período foi marcado pela concórdia entre a coroa e setores da Igreja Católica, como a ordem jesuíta, exatamente ao contrário disso. O Marquês de Pombal, como um pensador iluminista, ele vai fazer a grave crítica à Igreja Católica, especialmente à ordem jesuítica, que estava aqui há mais de 200 anos e tinha construído um grande império, né? Os jesuítas tinham construído um grande império no Brasil colônia, e o Marquês de Pombal, inclusive, faz o expulsamento deles da colônia e cria, aqui no Rio Branco, inclusive, durante o seu mandato, ele cria aqui no Rio Branco diversas missões, mas que a igreja não tem o poder sobre as populações indígenas. A igreja vem para cá, etc., mas ela não tem o poder temporal sobre os índios e seus comandados. Então há uma verdadeira intriga, forte intriga entre a Igreja Católica, e especialmente a ordem jesuítica, nesse período, durante o mandato, o governo do Marquês de Pombal. Então a nossa resposta é a letra D, não é? A correta. Ele é, então, um déspota esclarecido. O Marquês de Pombal buscou modernizar a administração, foi isso que ele fez, e a economia portuguesa, com medidas como a extinção das capitanias hereditárias, ele extingue as capitanias hereditárias, e no norte da colônia ele faz a criação das companhias de comércio exclusivas para o Grão-Pará e o Maranhão. Quer dizer, essas companhias de comércio retiram dessas regiões milhares, toneladas, não é? Principalmente de drogas do sertão, para levar para a Europa. É ele que redescobre essa região e consegue dar um sentido à ocupação dessa região pela população branca. Então essa é a nossa resposta correta, não é? Que, logicamente, vocês teriam que marcar.